Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Uma ótima manhã viva para você. Que bom que nós estamos aqui juntos já para vivermos o nosso momento, né? Essa manhã juntinho, essa manhã para partilhar um pouco de vida, de conhecimento. Como é gostoso, cada dia a gente aprende uma coisa nova aqui no Manhã Viva. Mas a vida é assim, a cada dia, quando a gente tem o coração aberto, temos muitas coisas para descobrir, para aprender, porque ninguém está pronto, não é isso? Então, se você hoje nos acompanha e sente no coração isso, ai, eu estou sempre errando. Não, cada dia a gente tem a chance de acertar, cada dia a gente tem, as nossas forças se renovam. Então vamos rezar, pedindo a Deus essa graça, dessa força renovada, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Senhor, nós queremos hoje entregar o nosso dia, essa oportunidade que o Senhor nos dá de viver, essa oportunidade que o Senhor nos dá de acertar, de amar, de acolher, de errar para aprender, que nós possamos estar atentos também aos nossos erros, aos erros dos outros, não para julgar os outros, para não cometer os mesmos erros e assim sermos melhores uns para os outros, a começar para nós, para Ti, para aqueles que estão ao nosso lado. Nós estamos aqui, Jesus, e como nós sempre pedimos, envie o Seu Santo Espírito sobre nós, conduz os nossos passos para em tudo fazer a Tua santa vontade. Amém. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Amém. Hoje o nosso programa vai falar sobre um tema muito especial para as famílias, inclusive não é só para as famílias, mas para quem aí quer constituir uma família, tem esse desejo no coração. Nós vamos falar sobre o método Billings, o planejamento familiar natural. Então, se você tem dúvidas, já no comecinho desse programa, já vou passar para você o nosso contato, para que você fale com a gente, porque tem um pessoal aqui especializado para nos orientar nessa manhã. Então, Manhã Viva, tanto no Facebook quanto no Instagram, você participa com a gente, dizendo aí se você tem alguma dúvida ou que forma de planejamento familiar você faz, participe conosco. E se você tem dúvida também quanto à alimentação, pode falar conosco, porque tem gente aqui gabaritada para responder. É uma alegria receber desde já, quero acolher aqui a Melissa Montenegro, que ela é instrutora do método Billings. Seja muito bem-vinda. Já está ali com a tabelinha dela na mão para mostrar para a gente, para nos ensinar. Também o Diácono Paulão, sua bênção. Deus abençoe a todos, uma alegria estarmos aqui. Olha, gente, bonito que hoje os dois estão em sintonia, já vieram assim, o Espírito Santo já soprou desde cedo, então a gente sabe que Deus vai falar com a gente, porque quando o nosso coração já está em sintonia, é certeza que Deus já está conduzindo todas as coisas. Eu estou em sintonia na calça, descobri que na calça eu estou em sintonia com eles aqui. Que legal que nós estamos juntos para viver assim, então, com alegria esse momento. E aqui, na parte colorida do nosso programa, está com a gente a Juliana Mello, que é nutricionista. Vai nos ensinar um pouquinho o que é bom, o que não é, para fertilidade, mas também vamos aprender a fazer um suco bem gostoso de uma farinha aí especial. Isso Seja mesmo, muito bem-vinda, viu, Ju? Obrigada. Alegria recebê-la. Recebê-la no nosso programa. Bom, eu já vou ali, não vou perder tempo não. Já vou para a gente conversar e aprender também um pouquinho mais sobre essa realidade do método Billings. Então, já vou andando aqui junto com o Diácono e com a Melissa, para a gente entender um pouco também do que é, né, o método Billings, desse planejamento familiar. O Diácono vai falar um pouquinho para nós como igreja. Mas o que é esse método Billings, Melissa? Bem-vinda mais uma vez. Obrigada, bom dia, né, Gabi? O método de ovulação Billings, ele é um método de planejamento familiar natural e ele surgiu em Melbourne, na Austrália, em 1953. Quando um padre que trabalhava com casais, padre Morris, ele sentiu a necessidade de um método que fosse natural e fosse eficaz. Né? Esses casais viviam um momento de pós-guerra e eles queriam espaçar as gravidezes, os nascimentos, e os métodos existentes na época eram falhos, né? Então ele pediu ajuda ao médico, o Dr. John Billings, se ele podia ajudá-lo a encontrar esse método. O Dr. John Billings, ele não era um ginecologista, mas ele se dispôs a ajudar esse padre. E ele falou que dedicaria 3 meses da vida dele a tentar encontrar esse método.
E ele começou a perguntar a um grupo de mulheres se elas sentiam algum fluxo entre um sangramento e outro. E ele começou a perceber que existia realmente um padrão nessas mulheres. Que se repetia, aquilo ali se repetia. Aí, na década de 60, se juntou a ele o professor James Brown, que era um expert em hormônios, e ele pediu que ele fizesse a verificação, né, dos experimentos dele. E na década de 70, eles conseguiram, então, comprovar o método, tornando um método científico. Olha que bonito, gente. A nossa equipe preparou também um pouquinho dessa explicação sobre o método Billings, então nós vamos acompanhar para que a gente vá... Aí a gente ama aquilo que conhece. Então, através dessa bonita abertura do Dr. Billings também, de tentar descobrir o que Deus também foi fazendo a partir disso na vida de tantos casais, de tantas famílias. Então, vamos conhecer um pouquinho mais sobre o método Billings. Vamos acompanhar. O método de ovulação Billings é um método científico, natural, desenvolvido na década de 50 e é baseado no autoconhecimento que a mulher adquire observando os sinais naturais do corpo, reconhecendo seu período fértil, podendo assim espaçar a gravidez. É apoiado pela Igreja por ser um método natural e eficaz, que não coloca a saúde da mulher em risco e promove a vida. Olha aí, a promoção da vida, mas também permite ao casal ter esse planejamento, saber quando é o melhor momento para acolher o filho que chega, né? Diácono, para o matrimônio, né? Quando um casal se abre para um para o outro para casar, eles, no momento do sim, eles também já assumem a abertura à vida. Sim. Quando a gente... Vamos começar lá na cerimônia de casamento, né? Eu, às vezes, tenho brincado quando eu celebro o casamento, quando assisto a alguns casamentos, né? E eu digo assim nesse momento, porque ali é um momento que você tem que dizer sim a algumas perguntas que ou o diácono, ou o sacerdote, ou o ministro que está assistindo pergunta, né? Vocês estão dispostos a receber os filhos que Deus lhe confiar? Então, é um pressuposto, tem que estar aberto. Ali você já está dizendo sim. O seu sim não é só um sim bonito para todo mundo ouvir, é um sim diante de Deus, do esposo e de toda a Assembleia. Tudo, né? Não é então, assim, é um sim fundamental, um sim para sempre e um sim aberto a todas as novidades de Deus, né? Então, às vezes eu brinco assim, vocês estão dispostos a receber os 10 filhos que Deus lhe confiar? Até aí, não, o povo fica, não. Aí eu falei, tá bom. Mas e se forem 10? Se forem, né? Então, e a abertura, né, a vida, nesse sentido, ela é fundamental para a vida do casal, porque a gente fala matrimônio, matris munus, né, em latim, significa sacramento da mãe, né, matris munus. É o ofício da mãe, né? E a mulher se realiza na geração dos filhos. Tanto que, por exemplo, um casal que se casa, que ele dá esse sim, vamos dizer assim, meio que... De boca para fora. De boca para fora, esse casamento, na sua raiz, nunca existiu. Porque olha, isso é sério. Pode dar até nulidade lá na frente. Se uma das partes nunca quis. Nunca quis e disser assim, não, eu não quero ter filho. Esse casamento é nulo. Segundo sério, o direito canônico, sério demais. Muito sério. É verdade. E o relacionamento conjugal, ele tem que ser um relacionamento aberto à vida, né? A consumação do sacramento, do matrimônio, porque o diácono ou o padre, ele ratifica ali depois porque quem celebra o sacramento do matrimônio são os noivos. Mas o diácono ratifica naquele momento ali e a consumação se dá no ato conjugal aberto à vida, né? E é interessante a gente perceber também que eu vivendo a realidade hoje, né, da maternidade, o casamento antes dos filhos é uma coisa, ele após os filhos ele passa a ser totalmente diferente. Mas eu estava conversando até com uns amigos esses dias, que Deus tem também a pedagogia para a nossa santificação, porque a nossa meta é o céu, né? Então, aqueles que se casam, a pedagogia de Deus é essa santificação ali no dia a dia, naquele lapidar-se diário,
mas também quando os filhos chegam é mais outro processo de morte, né? De morte para si mesmo, de doação e de entrega, mas que é o caminho próprio de cada um para a sua santificação. Então existem também os casais que têm o desejo, o sonho de serem pais, de serem mães e não conseguem. Não é o caso do que o diácono está dizendo do não de ter filhos. É totalmente diferente. Existe a abertura interior, mas às vezes existem situações que impedem que isso aconteça. O Papa João Paulo II, ele citou esse caso, se eu não me engano, na encíclica Esplendor da Vida, né, quando ele fala da importância da adoção. E ele fala assim, que uma família que adota um filho, ela já ganhou o céu. Ele usa essa expressão, não sei direitinho com as palavras dele, mas ele usa, a expressão que ele usa a família que não pôde ter um filho natural, mas que adotou um filho, ela já ganhou o céu. Né? E é bonito no processo de adoção também perceber que é um coração que ama, né? E que vai sendo gerado, o filho vai sendo gerado no coração, e quando chega é um amor tão grande que você vê assim, que Deus deu, né? É o seu filho. Exato. Então é bonito demais a gente perceber que ao mesmo tempo que a gente vê, eu tenho percebido muito isso, né, com o meu processo aí de gestações anteriores, das perdas, dos abortos espontâneos, muitas pessoas têm procurado a mim, meu esposo. Eu tenho observado que ao mesmo tempo que a gente vê toda uma cultura de morte, da questão de aborto, né, essa promoção para o aborto, para o não à vida, você vê um número gigante de pessoas e de mulheres, de casais, querendo ter os filhos. Então não pode se dizer que é algo que é predominante, é a vontade do tirar a vida, não. A predominância é o querer gerar a vida. Gabi, só para poder ilustrar, seria interessante se tivesse um quadro para mostrar isso, mas os 10 mandamentos, eles foram feitos em função da vida em família. É que a gente lendo assim não consegue, mas se você colocar, pega o primeiro e vai até o 10º, e pega o 5º mandamento, que é não matar, que é não tirar a vida, porque segundo a lei de Deus, o Papa João Paulo II, ele trabalhou exatamente no mandamento mais importante. O mandamento mais importante é não matar, não tirar a vida, porque a vida é dom de Deus. Aí quando você pega o 4º, é honrar pai e mãe, então é família. E o 6º, ele está diretamente ligado à família. Então, quando você pega o 5º, o 4º e o 6º, você vê que a família está em torno da proteção da vida. Está defendendo a vida. É por isso que o Papa João Paulo II usou a expressão família santuário da vida, e o Concílio Vaticano II usou a expressão igreja doméstica, porque a família é o lugar da proteção, é o lugar sagrado da vida. Né? A família é esse lugar. E quando a gente fala assim de família, eu tento ter esse zelo, esse cuidado por conta dessa experiência de olhar os dois lados, né? Vários lados, né? Eu tento enxergar um pouquinho a situação de cada um. Existem aqueles que têm esse desejo de casar, né? Que ainda não encontraram seus esposos, esposas ainda, mas que tem essa escola dentro da própria casa, ou se vive em comunidade, tem essa escola dentro de comunidade, que é esse caminho de amor e de santificação e de renúncia diária, é um caminho que todos percorrem, né? Mas existem também as situações que a gente está falando, né, de abertura à vida, e mais também o tempo que também a igreja fala desse processo de planejar. Então eu me abro à vida, mas eu sei que eu posso ter um tempo e um espaçamento entre uma gestação e outra para amar e para cuidar da melhor maneira possível cada filho, não é isso? Isso mesmo. Hoje, né, a Melissa depois pode falar melhor isso, mas a sociedade hoje é uma sociedade que ela mudou muito as características. Por exemplo, se a gente pegar aí de 30, 40 anos, né? As pessoas estão casando mais velha, e aí a possibilidade, o método pela fertilidade, a gente sabe que já diminui, já não é tão fácil engravidar, mas já diminui a possibilidade, né? Então,
esse planejar é importante, porque tem várias situações que influenciam, né? São as situações de saúde, situações até financeiras mesmo, né? Não é como antigamente, por exemplo, eu sou de uma família de 6 irmãos, ainda tenho uma irmã de criação, que é a mais velha lá de casa. Eu sou o mais velho, mas ela é nossa irmã. Ela é a mais velha. Ela é nossa irmã, né? Ela foi para casa quando eu tinha 11 anos de idade, para nossa casa. E está lá até hoje, né? Mas é interessante, né, quando a gente vê a família numerosa, que o coração é sempre já alargado, né? Sempre fala, onde come um, come 2, come 3, come 4, Exatamente. porque o coração se alarga, né? Tem uma pergunta aqui para vocês, da Fabiane. Gostaria de saber qual a diferença para a igreja entre usar o método Billings ou outro método para espaçar as gestações? Então, o método Billings, ele não pode ser visto como um método contraceptivo, né? O método Billings, ele é um método natural, né? Não só de planejamento familiar, mas de conhecimento da fertilidade. Tanto que mulheres freiras usam, né? Ele não é usado somente com o objetivo de espaçar a gravidez, é para conhecer o próprio corpo, né? A igreja, ela aconselha, né, o uso do método porque ele é um método de estar aberto à vida, é um método natural, né, que não impede Deus de enviar a vida. E é bonito perceber no método também que nesse conhecimento você consegue ir entendendo o seu ciclo, como você vive, você consegue o espaçar, você consegue também se planejar para gerar. Sim. Mas se você concebe num momento que para você pode não ser o ideal, Deus é Deus, né? A vontade de Deus está sendo feita naquele momento. Então, o que a gente vê, a igreja é sempre aberta, para a igreja, né? O ato matrimonial deve estar aberto à vida, porque ela é a favor da vida, né? Mas existe um documento da Igreja Católica que chama Humanae Vitae, de 1968, do Papa Paulo VI, que ele fala que, por razões justas, os casais podem querer espaçar essas gravidezes, né? Por condições psicológicas dos pais, financeiras. Essas razões, Gabi, são individuais. Não é o padre que vai dizer se essa razão é justa ou não, né? É a consciência de cada casal com Deus, né? Então, cada um vai ter a sua consciência. Vou citar, né, o meu caso, né? Nós queríamos ter 4 filhos, né? E quando o Jean Pietro nasceu, o nosso filho mais, a Lu engravidou com 3 meses. A gente casou em maio de 96 e ela engravidou 3 meses depois. Um ano, no dia do nosso aniversário de casamento, nasceu o Jean Pietro. Ganharam presente de aniversário. Nasceu o Jean Pietro. Só que o Jean Pietro nasceu com um problema cardíaco. Então, assim, você imagine a situação. Era assim, no dia que nasceu, beleza, aquela alegria. Aí, no outro dia, eu estava dando aula de teclado, porque eu sou professor de música também. Me chega um telefonema, precisa estar no hospital para autorizar um monte de exame. O que aconteceu? Aí fui com o menino, e o bichinho chorando, aquela coisa, a gente naquela angústia de saber. Mas foi o caso seguinte, seu filho nasceu com a cardiopatia congênita, isso. E o médico que fez o parto. E a perspectiva de vida dele é 4 meses. Se você acredita em Deus, entrega para Deus, porque esse aqui vai morrer com 4 meses. Assim, então, na lata. Na lata. E ele falou, se você crê em Deus, entrega para ele, porque eu não creio. Ele falou assim comigo, né? E a gente até escreveu um livro sobre a história de vida dele e tal. Mas aí, como é que ficava? A gente vai morrer com 4 meses. Chega 4 meses, não morre, né? Aí, com 6 meses, vai ter que fazer uma cirurgia. Aí, não chega com 6 meses, não precisa de fazer a cirurgia. Daqui a 1 ano vai ter que fazer a cirurgia. Aí, não precisa de fazer a cirurgia. E aquela coisa, aquela angústia. Aquela tensão. A gente não tem cabeça para uma coisa dessa. Aí, quando chegou, foi o período que a gente mudou para São Paulo, quando ele estava fazendo 5 anos, a gente falou, vamos ter que... Porque o médico que acompanha ele daqui do Brasil, acompanha até hoje. Aí, nós estivemos em São Paulo e fomos numa médica lá, a resposta dela, ele vai ter que operar de todo jeito, se não operar ele vai morrer. Nós saímos do consultório assim, desnorteado. Né? Desnorteado. Eu falei, Lu, vamos fazer o seguinte, vamos para Belo Horizonte, vamos pedir o padre Antonello, a gente vai para Belo Horizonte,
e vamos conversar com o médico. E aqui o médico explicou tudo para a gente, a situação e tal. E aí o seguinte, a gente compreendeu um pouco melhor a situação nessa época. Ele já estava para fazer 5 anos. Inclusive o Dr. Roque Savioli, num programa com o Padre Léo, ele não acreditava assim que a situação do Gianpietro fosse dessa forma. E aí ele mandou a gente repetir os exames todos lá, e quando ele viu os exames do Gianpietro, ele mandou um e-mail, tem esse e-mail guardado, em que ele disse assim, trata-se de uma cardiopatia complexa com uma série de malformações. Se o seu filho está bem e com 5 anos, é verdadeiramente um milagre. Ele tinha acabado de escrever aquele livro, Milagres que a Medicina Nunca Contou. Explicou. E aí, quando a gente entendeu que isso, que aquilo, a gente falou, não, vamos então agora... Vocês viveram toda uma tempestade, quando ela se assentou, vocês Sim. perceberam agora, a gente consegue. Não vai, quer dizer, nós entendemos que primeiro ele está na mão de Deus, né? Está na mão de Deus, vamos... E aí nós buscamos através do método, porque a gente queria ter outro menino, e foi através do método mesmo, que tem a possibilidade, que a gente engravidou do Samuel. Olha, né? Que legal. Então a gente vê aí... A diferença de um do outro são 5 anos. 5 anos, e você vê o que você disse, né, Melissa? Que a igreja sabe o caso, sabe a situação de cada casal, então o casal mesmo vai perceber aí esse tempo. Nós vamos para o nosso intervalo, porque a gente também quer entender mais sobre o método Billings e como viver, como que a mulher se observa. Então a gente vai para o intervalo e volta já já. Estamos de volta hoje falando sobre o método Billings, método de ovulação Billings. Você conhece? Sabe o que é? Então participa com a gente, trazendo a sua pergunta, a sua dúvida, mas também se você vive, que você partilhe com a gente, para a gente, nessa sala aqui, nesse bate-papo, você sentar aqui com a gente e conversar conosco. Quem já está aqui sentadinho com a gente é a Valéria, diz que conheceu o método no encontro de santificação para os casais. Olha que bonito! Hoje a minha filha Lívia completa 1 mês de vida. Um beijinho na Lívia. Deus abençoe você nesse tempo tão gostoso da maternidade, desafiador, né? Que vai nascendo a mãe junto com o bebê, com o filhinho. Deus abençoe você. A Jéssica diz assim, faço o método desde que casei, há 8 anos. É uma bênção. Temos 2 filhos que foram pensados, sonhados e planejados. E agora estamos buscando em Deus a graça do 3º neném. Olha que legal! Então, consciente aí. E é gostoso saber, né? Eu acho que para a criança, quando ela nasce, depois fica maiorzinha, saber que ela foi pensada, sonhada, querida. É gostoso demais. A Creuza diz assim, bom dia, Gabi, gostaria de entender melhor o método para ajudar outras pessoas nessa situação também. Então, eu queria pedir para você, Melissa, orientar, assim, existem aqueles que nunca ouviram falar do método e vamos supor que agora chegaram hoje para querer entender. Melissa, eu quero fazer o método, o que eu preciso fazer? Então, qual o primeiro passo? Então, o método é um método bem simples, Gabi, né? Muito fácil de usar. Não tem custo nenhum, não usa nenhum dispositivo, mas ele tem que ter 2 coisas, né? A gente precisa da ajuda de um instrutor, né, capacitado, e precisa de um gráfico, né, que a gente possa fazer as anotações. Então, a gente, geralmente, quando a pessoa nos procura, eu até vou colocar no vídeo, pedir para colocar o site do Semplafan, que é a organização... Vai até passar aí, ó, já está... .com.br, onde tem o nome dos instrutores por região do Brasil. E a gente pede para a pessoa, para a mulher, né, no caso vem o casal na primeira vez, né, que a gente conversa, porque o método Billings é um método que é feito a 2, né, o casal faz junto. Então a gente explica isso também, a mulher não pode querer fazer sozinha. Né? Ela pode fazer sozinha se ela está aí, ainda não tem namorado, já quer se conhecer, ou se está namorando, ou se está noiva, ela já pode fazer sim. Para ir se conhecer, e é bem legal que faça. Da fertilidade. Né? Bem legal que faça. Mas como casal, então é legal que o casal vá junto nessa, pelo menos na primeira vez. Sim. E aí ela vai começar a anotar tudo que ela percebe durante o dia, né? À noite ela vai anotar no gráfico 2 coisas.
o que ela sente e o que ela vê durante o dia. Então, o primeiro passo é esse, o que eu sinto e o que eu vejo. Sim. Mas não é de manhã quando acorda, é à noite, Sempre antes de à dormir, noite. depois que passou o dia inteiro, você vai se observar. Isso. É a última coisa que tem que fazer à noite, antes de dormir. Certo. E anotar nesse gráfico. Através dessas anotações, a gente vai conseguir perceber os padrões, né, dessa mulher, do ciclo dessa mulher. Os padrões de fertilidade e de infertilidade. Então, ela vai conseguir saber quando ela está ovulando, se ela está ovulando ou não, né? E nesse perceber aí do que sente, o que vê, de forma prática, né, para quem nos acompanha, cada pessoa vai escrever do seu jeitinho. Sim. E como vê, né? Mas se você sente seca, úmida, molhada, o que você vê? Eu vejo um muco branquinho, eu vejo mais como uma clarinha de ovo. Então você vai colocar do seu jeito, o que você sente, como que você se sentiu aquele dia. Esse dia eu não senti nada, então eu posso colocar que eu estou seca. Eu vou explicar mais ou menos, né, para você que nunca ouviu falar sobre o método Billings. Ou então você passou o dia e sentiu assim que você estava mais úmida, você vai só escrever úmida. Ou então você passou o dia achando que você estava, desculpa o termo, posso falar? Como se tivesse, fiz xixi, tá estranho, suei, hoje o dia foi quente. Não, você vai observar, eu estava mais molhada do que os outros dias. Sim. Então, isso, a gente fala, tem gente que fica até com vergonha, mas isso é o que vai dizer que você está aumentando aí a sua fertilidade a ponto de chegar no momento do ápice ali da ovulação. Então, é isso mesmo. Sim. Ela vai notar dessa forma. Isso. Ok. E no primeiro momento, se você está nos acompanhando e ainda não achou a sua instrutora, você já pode ter no seu caderninho, você começa a escrever só para um exercício de autoconhecimento. Sim, pode fazer. É importante a gente dizer só, porque muitas mulheres dizem que usam o método Billings, mas elas não têm um instrutor. Elas somente leem na internet, que hoje em dia tem muita, né, informação, e dizem que usam o método. E depois, às vezes, de repente, engravida, sem planejar, aí fala que usava o método, que ele é falho. E que não deu certo. Ele é um método seguro para espaçar a gravidez, né? Então, a gente tem que ter acompanhamento do instrutor. Na verdade, o acompanhamento é para enxergar junto, né? Vamos ver juntos aí. E tem alguns momentos também da vida da mulher que ela precisa de acompanhamento mais próximo, como na amamentação, que o ciclo dela fica muito atípico, né? Muito voltado para a amamentação, então ela não está ovulando. Então precisa de uma ajuda de um instrutor. No pós-pílula também, quando a mulher está largando o anticoncepcional, ela precisa de uma ajuda mais próxima do instrutor. E também quando vive um momento de estresse. Sim, até geralmente acontece com as noivas, né? Antes do casamento, vão ficando aí ansiosas com os preparativos, o ciclo dá uma alterada. Sim. Então é legal ter um instrutor que você que nos acompanha, não sabe se tem aí na sua região, pode entrar em contato entrando no Cepaflan. Cepaflan.com.br. Ok. Gabi, já coloquei. Porque a Melissa pode explicar melhor, mas diferenciar um pouco, diferenciar o método Billings da tabelinha, que tem gente que confunde. Não é a tabelinha. A tabelinha era usada antigamente, a gente conta dia, né, na tabelinha, e ela é usada em ciclos regulares. Né? Antigamente a mulher era muito reguladinha, né? Porque não existia estresse, a mulher só ficava dentro de casa com os filhos, não saía para trabalhar. Hoje em dia é muito difícil ter uma mulher totalmente certinha o ciclo, né? Bem regular, 30 dias, isso. 28 dias. Então a gente não conta dia. O método Billings não se conta dia. A mulher se percebe todos os dias. E a partir dessa percepção é que ela vai saber em qual fase do ciclo que ela está. Que legal. A Melissa trouxe aí uma tabelinha, né, que vai regular aí também com relação ao ciclo de cada pessoa. Sim. Então ele não é padrão, tamanho, você vê que até ela é flexível, né? O que seria isso? Mas é para a gente mostrar, né, para a usuária que o ciclo pode ser longo ou pode ser curto, independe. Em qualquer tipo de ciclo a gente pode usar o método Billings, tá? Desde a menarca até a pré-menopausa, em qualquer tipo de mulher. E o ciclo é dividido em fases, né? As fases do ciclo. A menstruação... Ela começa sempre com a menstruação. Sim, o início do ciclo é sempre o sangramento da menstruação.
E aí depois, logo após o sangramento acabar, a gente passa por uma fase que a gente chama de PBI, padrão básico de infertilidade, em que a mulher se sente igual dia após dia, né? E é um padrão infértil, ela não está fértil. Ela se sente igual dia após dia. De repente ela sente uma mudança, né? Mudou, opa, Mudou. agora eu preciso ficar atenta. Isso. Aí ela entrou no período fértil, né? E ela vai perceber uma mudança progressiva nessa fertilidade, nessa umidade, vai aumentando a umidade. E a gente marca o X, que é o provável dia da ovulação, no último dia da sensação escorregadia. Que é a sensação escorregadia e no que vê pode estar vendo que fala como tipo uma clarinha de ovo. Sim, mas em algumas mulheres sim, outras não. O autêntico método Billings, ele está mais atento à sensação. Porque a gente não faz nenhum exame interno. Sim. Tá? Isso aí, antigamente, quando o método foi lançado, tem até uma foto na internet, em livros, de pegando o muco com o dedo. Isso aí foi bem antigamente. Depois, com o desenvolvimento, né, foi melhorando o método. Hoje em dia, a gente vê que não tem nenhum exame interno. Tá? É só pela percepção mesmo. E a sensação é muito mais importante do que o que você vê. Ótimo, isso é legal. E depois... E após o período que a gente marca o X da ovulação, a gente tem essa fase do ciclo que ela é padrão, ela é exata para qualquer tipo de mulher. Né? Depois que a gente marca o X, a fase lútea, que é essa fase verde, dura de 11 a 16 dias até o próximo sangramento. A próxima menstruação. Então, o que muda é essa fase inicial. De cada mulher para mulher. Aqui nesse final, após o X, é sempre igual. Então, tá, essa fase. E aí, quando você tem as suas anotações, vai na instrutora, você consegue enxergar como é você. Você é única, né? Então, você consegue se ver. Existem situações que o método também favorece quando você já se conhece. Você consegue perceber também algumas dificuldades ou alguns problemas, se está ovulando ou não está ovulando, né? O método também ajuda na saúde da mulher, isso é muito importante. Nós vamos ver agora uma família que fez fazendo o uso do método, também passou pela trombofilia. Vamos acompanhar. Você foi fazendo uso continuado, né, do anticoncepcional. Você passou a sentir algum efeito colateral, algum malefício, né, em virtude do uso do medicamento? Sim, vários. E um dos motivos até que eu procurei para poder uma outra alternativa para abandonar o uso do anticoncepcional. Porque eu tinha fortíssimas dores de cabeça, eu tinha uma diminuição muito grande na libido, né? Então, assim, várias coisas que me incomodavam, muito irritada, era uma das coisas assim que mais incomodava, atrapalhava muito nossa harmonia conjugal, né? Porque eu ficava extremamente irritada com o uso do anticoncepcional. Então a gente começou a perceber, eu procurei minha ginecologista, ganho de peso também, né? Eu procurei minha ginecologista para a gente poder ver se tinha alguma outra alternativa, né? E ela falou, ainda foi categórica, falou que o anticoncepcional que eu tomava, ele tinha uma dosagem hormonal muito pequena, né? Então, que ele não estaria causando nenhum efeito, né? Então, e aí nós decidimos parar o anticoncepcional e aí fizemos durante um tempo ainda o uso do preservativo. Foi uma alternativa que melhorou um pouco mais. E foi comprovado alguma predisposição, né, para alguma alteração na sua saúde devido ao uso contínuo do medicamento? Sim, nós tivemos a gestação, depois que a gente foi para o método natural, a gente programou a nossa gravidez, tivemos o nosso primeiro filho, e aí a gente foi sempre planejando as gestações depois do nosso primeiro filho. Daí há 2 anos a gente tentou novamente, engravidamos, mas eu perdi. Daí mais 2 anos eu perdi novamente. E na terceira perda a gente foi fazer uma investigação. Quando nós fizemos essa investigação, constatou-se que eu tenho uma trombofilia, que é uma predisposição a desenvolver a trombose. E por isso as perdas. Então, durante a formação do bebê,
formavam-se trombos no cordão umbilical e aí o fluxo sanguíneo não chegava para o bebê, por isso as perdas. Hoje, mais do que nunca, a gente sabe que a indústria farmacêutica ela é muito forte e ela quem patrocina também. Então, talvez por isso tenha-se um mito tão grande em não falar mal dos anticoncepcionais, né? Não é nem falar mal, é falar a verdade daquilo que ele causa, os efeitos que ele causa nas mulheres. E graças a Deus a gente chegou até hoje, que é o centro aqui em Belo Horizonte, que é o CEAV, no Betânia, onde a gente teve o prazer de conhecer a instrutora Maria, que nos ajudou muito, né? Nos ajudou apresentando o método, porque é um método muito simples, fácil de aprender, sabe? Então, assim, qualquer mulher pode fazer. Então, foi o que nos ajudou muito. E quando nós decidimos engravidar, porque o método Billings, ele vai nos ajudar tanto a espaçar as gestações, quanto também as mulheres a engravidar. Porque a gente passa a reconhecer o nosso período de fertilidade, né? Então, assim, os benefícios que ele trouxe para nós foram muitos. A nossa harmonia conjugal melhorou muito, porque todo aquele sentimento que eu tinha que o anticoncepcional causava, aquela irritabilidade, tudo, eu passei a não ter mais, né? A própria libido voltou, melhorou muito, né? A lubrificação natural, porque o método anticoncepcional também, a pílula anticoncepcional, ela atrapalha também na lubrificação feminina para as relações. Então, tudo isso melhorou muito. E aí a gente decidiu, então, juntos, nós decidimos ter a nossa primeira gestação. E como casal, o Billings ajuda nesse aproximação conjugal, porque a mulher não tem como fazer sozinha. Então, é necessário que o marido, né, tem que conhecer, tem que buscar, tem que participar, tem que saber cada fase. Facilita a entender essa variação hormonal que a mulher tem, essa mudança de humor. Isso facilita muito a compreensão, a gente tem a oportunidade de conversar sobre isso, saber que isso é da natureza dela, e ela fazendo um método natural, todas essas manifestações vão ser naturais também. O anticoncepcional, ele atrapalha, ele modifica essa natureza. Olha que legal a gente ver aí a história desse casal que fez várias experiências, né, vamos dizer assim, mas que também percebe um benefício na vida, na saúde até do casal, né, porque como tem que ser a dois, então não tem como você não se conhecer, né, de estar aberto ao diálogo, da partilha, então isso é importante também, né. Existem algumas doenças que impedem aí o sucesso do método. O que as pessoas podem fazer? Então, existe a síndrome do ovário policístico, né, que ela causa vários períodos anovulatórios, né, vários ciclos anovulatórios, e que podem dificultar, sim, mas não impedem, né? A mulher vai, através de muitas usam medicamento, as pílulas, para controlar. Mas existem outros meios, né? Outros tipos de medicamentos, sem ser a pílula anticoncepcional, que podem ajudar também nessa síndrome do ovário policístico. Existem medicamentos também, Gabi, que podem alterar, dificultar a mulher a se perceber esse muco, né? Antihistamínicos ressecam o muco, mas não impedem, né, de usar. Antidepressivos. De perceber a diferença e essa mudança progressiva. Sim, ela vai saber que está no momento que ela está tomando esse medicamento, né? E vai saber que, devido a esse medicamento, está alterado, às vezes, o ciclo. Por isso que aí é importante a presença do instrutor também, que vai ajudar a entender cada tempo e cada processo. Até para você que acha que não serve para todo mundo, que não funciona para todo mundo, porque existem ansiedades, existem mudanças aí de situações de estresse, então não serve para todo mundo, que não vai dar certo. Isso é verdade ou é mentira? Para mim, serve para todo mundo, basta querer usar, né? E é um método de estar aberto à vida, a gente usa para espaçar, né? O certo seria o casal ter relações quando tivesse vontade, né? Mesmo que tivesse no período fértil, né? Porque a gente sabe que não é a cada relação no período fértil que a gente resulta numa gravidez, né? Deus isso, aqueles que estão tentando sabem muito bem Deus disso. Deus é tão perfeito, né?
Se ele quisesse que fosse a cada relação a mulher engravidasse, ele não iria colocar um dia só de ovulação no ciclo. Ele teria colocado mais, né? Mas então o casal tem que conversar, se abrir. Se naquele momento eles querem, né, ter relação, por que não? Né? Se abrir à vida, né? E por outro lado também eu acho que entra uma coisa que é do autodomínio, que é uma virtude, né? Porque às vezes os mais jovens, quando casam, vou ter relação todo dia, pronto, e a coisa controle não funciona. Dos instintos. E a coisa também não funciona assim. Se você for conversar com os casais... Mas na prática vai ver vai ver que não funciona. E muita gente fala também, Gabi, que é o método da abstinência. Não é o método da abstinência. Não. Né? O método Billis é o método do amor. É verdade. Né? Então, eu acho que naquele momento que o casal decide, tá com um bebê novinho em casa, decide não ter relações naquele período porque está fértil, né? Ele vai descobrir o amor de outras formas. Isso. Uma manifestação do amor de outras maneiras. Sim. E é isso que o método, nesse sentido, ajuda nesse diálogo, nessa compreensão, na busca dessa linguagem, porque não é que, por exemplo, tem todos os fatores que a gente já colocou, a gente está falando de um padrão muito certinho, mas vamos pensar que às vezes a esposa fica doente, aí você tem que, né? E aí você fica lá, não posso nem ver nada no varal que eu já estou doido. Você tem que se controlar. Existe esse autodomínio. Esse autodomínio, você tem que legal. ter esse autodomínio, não tem jeito, porque chega períodos que não tem jeito, e você não vai forçar a barra nessa situação. Isso em tudo na vida, né? Você não pode sair comendo tudo que tem vontade, fazendo tudo que tem vontade. A gente vai para o nosso intervalo, a conversa tá boa, vem para cá conversar com a gente através do @manhãviva no Face e no Instagram. A gente vai para esse intervalo e volta já já. Estamos de volta nessa manhã super viva e cheia de participação. Você com a gente aqui, querendo saber, conhecer, isso mesmo. Eu gosto demais quando você está aqui sentadinho com a gente, aqui também na cozinha, né? Muito bom ter você conosco. E agora a gente falando sobre o método Billis, vai também aprender, entender os alimentos que nos favorecem aí na fertilidade, na ovulação, na saúde da mulher, do esposo também, né, Ju? É importante a gente falar que não é só de um, é na saúde dos dois que a gente tem que cuidar. É o conjunto. É o conjunto. Porque a fertilidade, ela não é só da mulher. É um conjunto entre homem e mulher. O homem também precisa ter uma alimentação adequada para poder potencializar esse encontro, né, do espermatozoide com o óvulo. Que sejam os dois bem saudáveis. Exatamente. Ô, Ju, deixa eu só aproveitar, porque tem a participação da Meire aqui, aí você já responde a Meire quando for falar aqui. Ok. Ela diz assim, estou no trabalho, mas vou tentar acompanhar, pois há 5 anos estou tentando engravidar. Já fiz cirurgia para desobstruir as trompas, mas somente a da direita está normal. E ainda a médica me disse que estou com problemas na ovulação, provavelmente por causa da minha idade, que é de 38 anos. Mas não perco a fé, pois sei que Deus é quem sabe a hora para nos conceder a graça. Gostaria de saber quais alimentos que ajudam a aumentar a produção dos óvulos. Então, é um conjunto de equilíbrio entre os nutrientes. Não tem um único alimento, um único nutriente que vai fazer isso sozinho. Ele que vai ser a chave. Vou comer isso e... Exatamente, não tem esse alimento mágico. O inhame, na verdade, ele tem uma relação de aumento. Você sabe que alguns estudos mostram que ele aumenta a ovulação. O inhame. O inhame. Tá? Mas é preciso que todos os outros nutrientes cheguem junto, porque é um equilíbrio. Não adianta eu ter um nutriente equilibrado, em quantidade adequada e os outros em deficiência, porque esse que eu tenho em quantidade adequada não vai trabalhar. Ele sozinho não vai conseguir fazer o que precisa. Então, é importante o equilíbrio entre os nutrientes. Eu trouxe aqui alguns alimentos, né, que podem favorecer, mas muito mais tão importante quanto a introdução dos alimentos é também a exclusão de alguns itens. Então não adianta eu só assumir essa galera aqui, abraçar eles e agora deu certo. Exatamente. Não, tem aqueles que eu não posso, que não vão favorecer. Que não vão favorecer. Podem até atrapalhar. Podem, inclusive. E os estudos cada vez mostram que o índice de infertilidade tem aumentado em função da nosso novo estilo
alimentar. De alimentação. Então tem relação com os agrotóxicos, tem relação com as químicas ambientais, poluição, tem relação com plástico, muito comum que nós utilizamos no dia a dia, porque tem uma substância que chama bisfenol A, que ela passa para o alimento e ela é um grande potencializador da infertilidade. Ele passa para o alimento só quando aquecido ou na forma natural também? Ele passa na forma natural. Por exemplo, a utilização de plástico filme. Aquele que a gente, coloca em cima do alimento. Em contato com o alimento, ele já passa para o alimento. Mas se colocar o pote está mais vazio e eu colocar em cima... Aí não tem problema. Se não tiver contato com o alimento, não tem problema. Tá. Se o plástico, por exemplo, ele for aquecido ou ele for levado a baixas temperaturas como congelamento, ele também tem uma transferência. Essa substância, ela tem uma atração por gorduras. Então, quando nós colocamos comida dentro de uma embalagem plástica, por exemplo, uma carne, né, que mesmo feita sem nenhum tipo de óleo, ela já é uma fonte gordurosa. Quando você coloca ela para congelar ou para aquecer no micro-ondas, a gordura num plástico, a gordura dessa carne passa para o plástico, e a substância migra para o alimento. Gente, que loucura, e nós consumimos, né, essa substância que é altamente tóxica para o nosso organismo, e o nosso organismo tem uma dificuldade gigantesca para poder eliminar. Ele já tem, eu falo assim, nosso fígado é perfeito, né? Nossa composição é perfeita, Deus é perfeito. Então ele já faz o processo de ajuste na eliminação, mas como essas substâncias elas são insolúveis em água, geralmente a maior parte dessas substâncias são insolúveis em água, elas são solúveis em gorduras, quando ela entra para dentro do nosso corpo, elas se estocam nas nossas células de gordura. Elas não vão embora? Elas não vão embora. E nós ficamos contaminados por muito tempo, né? Por anos, até eliminar. Existem na questão dos plásticos, para quem está em casa, não entrar em desespero, mas também saber o que pode e o que não pode usar. Existe aquele triângulozinho ali embaixo do plástico que tem um número no meio. Sim. Existe um número desses que é o que passa mais, que é o pior. Geralmente 3 e 7. 3 e 7. 3 e 7 são os números que têm então maior toxicidade. Pode olhar os potinhos, pelo menos no 3 e 7 já começar a tirar, o ideal, até trocar tudo para vidro. O ideal é trocar tudo para vidro. Tá? Sempre, mesmo que você utilize embalagens de vidro, na hora de comprar os alimentos, então, produtos, quando optar por comprar qualquer produto, o ideal que a alimentação seja mais natural, mas dá preferência, porque essa substância ela não está só no plástico, ela está no revestimento das latas, ela está na garrafinha de água que você consome, ela está no refrigerante, ela está na lata de cerveja, ela está na massa de tomate. Então, ela também participa de tudo isso. De todo esse processo. Além disso, ela também está naquele cupomzinho fiscal que nós recebemos e isso passa para nossa mão, por exemplo. Você pegou o cupomzinho, vai lá e come uma fruta. Exatamente. E a substância, nossa pele absorve muito tudo isso. Então, por exemplo, se você não tem condição, você muda tudo em casa, mas seu marido é bancário, por exemplo, ele lida com aquilo no dia a dia, o ideal é que ele trabalhe com uma luva, por exemplo, porque a contaminação dele pode diminuir a produção de espermatozoide e pode diminuir a motilidade desse espermatozoide. Então, pelo contato, pela intoxicação. Gente do céu, Jesus, vinde em nosso auxílio, precisamos da sua graça. É a graça de Deus que nos conduz, né? Porque senão a gente para ficar louco. A sorte que nós temos aí, esse Deus que cuida e zela por nós, mas também nós precisamos zelar por nós mesmos. Não é? Nós também precisamos fazer a nossa parte, não é mesmo? Então aqui, olhando essa beleza colorida aqui, o que cada coisa favorece para nós, né, somados aí, né, nesse trabalho em conjunto? Então, eu trouxe o brócolis e a couve, eles fazem parte de um grupo que são chamados brássicas, tá? De uma família, na verdade. Essa família, ela tem uma grande atuação no fígado,
tá? Favorecendo a eliminação de toxinas. Então, como que é o nome da família? Brássicas. Brássicas. Isso. Ok. São os verdes ou não? Não. Essa família inclui o brócolis, a couve, o repolho, agrião, rabanete, nabo e repolho eu já falei, né? São esses os parentes aí desse grupo. Exatamente. Mas se vocês quiserem, depois eu passo a relação, a gente coloca. Então, esse grupo deveria ser consumido, nós deveríamos consumir de 1 a 2 porções todos os dias. Para poder ajudar o fígado a eliminar. É como se o fígado transformasse essa substância, que é gordurosa, em uma substância aquosa, mais fácil de ser eliminada. Não é, eu tô falando bem grosseiramente, só para a gente entender, tá ótimo. Isso. Então, para facilitar a liberação através das fezes, da urina, do suor, então a gente elimina muito mais água do que gordura. Nosso corpo tem dificuldade de eliminar gordura. Mas então, aí ele o fígado consegue faz dar essa transformação. Né, é como se ele fizesse essa transformação da química gordurosa para a química mais líquida, aquosa, mais aquosa. Mas então, aí, só uma pergunta, a pessoa gosta mais de brócolis. Se ela come o brócolis ali mais vezes, tem problema para o organismo a repetição do alimento ou é melhor sempre tentar intercalar? Sempre que puder variar, a variedade é sempre a melhor opção. É o melhor. Sempre. Mas para aqueles que têm limitações, né, que não gostam desse ou daquele outro alimento, a rúcula também é uma folha dessa família. Ela pode ir repetindo algumas vezes na semana. Não tem problema, menos ela está consumindo. Exatamente. É melhor do que não consumir. O ideal é consumir variadamente, pelo menos de forma variada. Pelo menos uma vez ao dia. Tá. Né? Essa família aí que vai ajudar muito nesse processo de eliminação. Inclusive, quem não tem, eu falo muito a respeito de alimentos orgânicos ou rurais, daquele produtor que você conhece, que tem uma plantação do seu vizinho, que tem uma plantação de couve. Né? Então, utilizar esses recursos, porque eles têm muito menos química. Aquelas pessoas que não têm condição de consumir, de comprar, né, de adquirir os orgânicos, optar pela fruta da estação, pela verdura da estação, pelos folhosos da estação, porque eles naturalmente vão crescer, eles naturalmente vão nascer. Não precisou de nada para ajudar ele a se desenvolver. Não precisa do estímulo químico. Legal, então uma dica boa. Não tem condições de ir para os orgânicos, pode pegar o que é da estação. O que é de agora. E aí a gente vai consumindo de agora. Do mais aqui, o que a gente tem? Então nós temos vitamina C, né? Eu trouxe aqui a mexerica. A mexerica está bem na estação. Não é? Por isso que eu trouxe também, que é da estação, maracujá, o abacate. Tanto o maracujá quanto o abacate são frutas de baixo índice glicêmico e isso ajuda a controlar a glicose, controlar a insulina, que isso é um fator importante para aquela mulher que quer engravidar. Nós precisamos cuidar disso tanto na mulher quanto no homem. É fundamental que o homem também entre na onda, faça parte desse conjunto, porque não adianta a mulher cuidar de todos os pontos se quando a gente pensa na parte reprodutiva masculina, os hormônios como a testosterona está baixa, a produção de espermatozoide está baixa, a mobilidade do espermatozoide está baixa. Então, né, é o conjunto. Exato. Para gerar um bebê. Então, eu vou fazer uma comida saudável e já faz para a família toda, para a casa toda. Exatamente. O mamão. Então, o mamão, fonte de beta-caroteno, fonte de vitamina C, então tudo isso ajuda no contexto de fertilidade. As sementes eu trouxe, vou até fazer uma receitinha, né, uma farinha. A gente pode fazer ela, o gergelim, o ômega fundamental desde o início, desde o período pré-gestacional. O ideal é que o casal venha fazer esse equilíbrio, na verdade, da alimentação, no mínimo 3 meses antes da gestação. É o ideal que se faça com um tempo maior, 1 ano, 6 meses, mas com pelo menos 3 meses. Para poder dar uma liberada nessas substâncias que nós estamos bem intoxicadas dela e nutrir e preparar esse ambiente para o desenvolvimento do bebê, né? Lembrando que hoje já se sabe que 80% da saúde nossa e do bebê tem relação com o estilo de vida, com o meio ambiente. E o meio ambiente do bebê é a mãe.
o que tá aqui. Exatamente. Então, é muito importante nutrir essa mãe, manter um ambiente, né, saudável, intrauterino adequado, né, uma placenta forte, porque não basta só engravidar. Nós precisamos também manter essa gestação até o final, gerar, eu falo com saúde para o bebê e para a mãe. E para a mãe, exatamente. E aqui é ômega 3 ou ômega normal? Isso, o ômega 3, tá? Mas a gente pode entrar com uma carga maior de DHA, que vai proteger essa placenta, que vai trabalhar, depois de gestante, a memória do bebê, que vai trabalhar parte visual do bebê. Então, é muito importante. É muito necessária. Isso. Aqui nós temos as sementes, eu trouxe a lentilha para poder ser uma forma também de mostrar leguminosas de baixo índice glicêmico, que tem uma qualidade nutricional para a gente não ficar só preso no feijão, né? Dá sempre preferência para os alimentos integrais, o arroz, né? O germe de trigo, por exemplo, é uma opção também. Então nós temos aí várias opções. Nós temos o gergelim, que é fonte de zinco, a semente de girassol, a linhaça, essa combinação, ela é fantástica porque ela contém vitamina E, e isso também ajuda tanto na qualidade do óvulo quanto na questão do espermatozoide. Que legal. Então a farinha que a gente vai aprender, a gente vai usar esses ingredientes. Ótimo. Então já vamos aprender a fazer a farinha, já que tem gente curiosa aí querendo saber como que faz, que a gente já viu os benefícios. Agora, como que a gente vai fazer essa farinha? É super simples, super fácil de fazer. Eu separei alguns ingredientes, isso a gente pode mesclar, mas essa combinação é fantástica. Nós temos aqui uma fonte de selênio espetacular, que é da castanha do Pará. Nós temos o gergelim com fonte de magnésio, nós temos a semente de abóbora e a semente de girassol como fonte de vitamina E também, né? A semente de linhaça como fonte de ômega. Então nós vamos pegar, né, uma medida única para todas. A quantidade que eu coloquei para uma, eu vou colocar em todas. Isso, se quer fazer uma maior quantidade. Isso. Se quer uma maior quantidade, num volume maior, tá? Então eu vou pegar esses. Vou te ajudar, pode? Ótimo, pode. Nós vamos colocar aqui no liquidificador. Só vai misturar tudo. Misturar tudo e bater. Gente, é difícil demais, hein? Super difícil. A gente vai pegar, misturar tudo e bater. E aí nós já temos essa farinha para semana. Aí depois a gente vai bater, vai fazer aquele barulho ali do liquidificador. Depois a gente vai descobrir para que e onde a gente vai usar essa farinha. Pois é, então vamos lá. Vou contar. Pode ir. Deu? Que rápido! Veja bem. É super rápido e prático. Eu trouxe até um exemplo. Quem quiser pode bater mais um pouquinho até ficar bem fininho, farinha. Bem farinha, tá? Aqui é porque nós temos outras receitas para poder fazer. Eu trouxe aqui uma dica, na verdade, para armazenar essa farinha. É ideal que seja armazenada num pote escuro com tampa, fechado dentro da geladeira. Tá? Um pote escuro com tampa fechado na geladeira. De preferência de vidro. Tá. Eu ouvi falar alguma coisa com relação ao que fica aqui também na tampa. Precisa tirar? Não, o ideal é que não tenha contato com o alimento. Certo. Se não tiver contato com o alimento, não tem problema, tá? Okay. Então nós vamos pegar a farinha, vou pegar só uma colher. Nossa, fica com um cheirinho gostoso, né? Ela é super saborosa, assim, super nutritiva. Aqui eu não bati ela até virar uma farinha completa, nós vamos armazenar essa farinha no pote, vou colocar aqui. Vamos supor, o nosso pote não é escuro. Não é escuro. A maior parte dos vidros que a gente encontra não é escuro. Então nós vamos pegar um pedaço de papel alumínio e nós vamos envolver esse pote. Pronto, ficou tornando esse pote escuro. E aí eu vou guardar. O alumínio não tem contato com o alimento. Sim. Então não vai ter problema. Não tem problema. E ele tá bem fechadinho, bem vedadinho, porque as sementes, quando expostas, elas expõem toda a qualidade nutricional, todos os benefícios, todos os nutrientes que estão dentro dela. Então, esses nutrientes são passíveis de oxidação pela luz e pelo oxigênio.
Então, o ideal é bater uma quantidade para a semana e não, no máximo para a semana e não para o mês inteiro, para que não tenha aos pouquinhos. Isso. Eu posso guardar dessa maneira, não tem problema. Não tem problema. A partir do momento que eu bato, eu preciso deixar no potinho escuro e na geladeira para conservar os nutrientes. Isso. Ótimo, gente. Olha que bom? dica legal. A gente vai para o intervalo e volta já para saber onde a gente pode usar essa farinha. E tem outra receita também, tem mais coisa para a gente aprender aqui. Estamos falando sobre o método de ovulação Billings. Participe com a gente. A gente vai para o intervalo e volta já. Estamos de volta e aprendemos a fazer essa farinha cheia de nutrientes e que nos ajuda também nesse processo aí de quem está querendo engravidar, no processo aí, não só de quem quer engravidar, acho que todo mundo pode consumir, né? Para todo mundo cuidar do interior para todos, total, cuidar para o corpo do interior. nutrir. Ó, a gente ficou de mostrar como pode usar, ó. Você coloca na fruta, consegue ver? Vou mostrar para vocês aqui, ó. Coloca aqui, coloca na fruta e come. Simples assim. Eu já vou fazer aqui para ver para vocês se é gostoso ou não, tá? Vou fazer esse sacrifício aqui. Espera aí. O gergelim faz assim, né? Dá um que sabor, delícia, dá um mega sabor sabor. muito gostoso. É fácil de comer e é super nutritivo, né? Então é muito importante. Quantas vezes no dia eu posso consumir? Você pode consumir, depende Sim, da necessidade de cada pessoa, mas em torno de 3 colheres de sopa é uma quantidade boa. Eu falo assim, olha, por dia? Por dia. Nós precisamos entender. Aqui conversando. Nós precisamos entender, porque cada um tem uma necessidade. Às vezes a pessoa está com sobrepeso, então eu vou precisar dosar quantidades. Não posso comer tanto. Exatamente. Aí porque não tem só essa farinha para comer, nós temos outros nutrientes que nós precisamos introduzir ao longo do dia e que eu não posso concentrar tudo em um só. Não eu vou preciso só numa refeição comer tudo. Exatamente. Eu preciso intercalar ao longo do dia. Isso. Nós falamos, e até falando de farinha, que existem aqueles que não fazem tão bem. Então, nós temos alguns alimentos que são extremamente inflamatórios e acabam prejudicando. E isso serve para a mulher e para o homem também. Quais são eles? De forma geral, a farinha de trigo, alimentos produzidos com farinha de trigo, preparado com farinha de trigo, pão, biscoitos, torradas, alimentos com índice glicêmico muito alto. Então, por exemplo, de absorção muito rápida. Fast foods, biscoitinhos, doces, que as pessoas têm hábito de comer no seu dia a dia. Na verdade, é aquilo que a mãe ou que a avó fala, menino, tá comendo porcaria. Exatamente. Nós temos... Seria essas coisas assim, mais industrializadas. Isso. O ideal é que a nossa alimentação seja mais natural possível, incluir uma quantidade de nutrientes bem grande para poder fazer estoque mesmo para a mãe, para o bebê, e retirar aqueles alimentos e não só as toxinas também, ajudar o fígado a funcionar melhor, então introduzir mais as brásicas. Ajudar o corpo a trabalhar. E consumir uma quantidade de fibra, não esquecer da água, a água é fundamental, sem água nenhum nutriente vai conseguir chegar no lugar que ele precisa, Então Então não adianta eu pegar, vou comer essa farinha aqui, agora eu tô bem, eu preciso da água para fazer o efeito pra ajudar, que ela tem que porque fazer. Muitas das nossas vitaminas e minerais são hidrossolúveis, então eles precisam da água para poderem chegar no seu lugar de atuação e fazer o papel que precisa. Fazer bem feito. Fazer bem feito. E aí, a gente falando do líquido, a gente pode fazer o suco aqui também. Podemos. Para ir adquirindo o líquido eu posso adquirir na forma de água, na grande maioria, mas também em forma de suco. Eu falo assim, olha, os sucos a gente tem que tomar um certo cuidado por conta da concentração de açúcar que vem naturalmente da fruta. Então, utilizar frutas com índice glicêmico menor para não aumentar a glicemia, não aumentar a insulina, e isso não é um fator muito interessante. Então, legal que o suco seja aquele que tem o índice glicêmico sempre menor. E quando nós associamos outros componentes, por exemplo, aqui eu fiz um suco com couve, água de coco, couve, a semente de chia, a banana congelada, que era congelada, uma banana verde, que vai ser a fonte de fibra, de amido resistente, além da couve, um pedacinho de manga para poder adoçar esse suco, e eu trouxe aqui
um pouquinho de suco que eu vou utilizar de uma mexerica, que pode ser a fruta da estação. Então, não precisa ser a mexerica, pode ser a fruta da estação. Então, certo. Sempre privilegiar ela. Aqui nós temos ferro, nós temos vitamina C, que vem da mexerica e da manga para potencializar o aproveitamento desse ferro, que é um ferro de origem vegetal. Nós temos fibra através da banana verde, através da couve, nós temos ômega através da linhaça. Então, nós temos aqui... Completa. Exatamente, nós temos... fontes de vários nutrientes e é uma refeição que, apesar de ter fruta, que é a manga e a mexerica, ela vai ter um controle glicêmico melhor, porque ela tem uma quantidade de fibra maior. Boa, bem alta. Então vamos bater. A banana, enquanto você vai colocando, você só vai colocar os ingredientes no liquidificador, né? Isso. A banana verde, você só pegou a banana verde, cortou e colocou no congelador? Isso. Não fez mais nada? Mais nada. Quando descongelou, ela ficou assim? Isso. Quando a banana verde for orgânica, essa aqui é bem pequenininha, bem que pequenininha. É banana ouro. Então, é a banana ela que é um bebezinho de banana, bebezinho. gente, porque o tamanho dela é bem pequenininho. Consegue ver? Eu acho que dá pra mostrar aqui. Deu? Olha o tamanho. Essa é banana ouro. Tá. Então, nós vamos colocar a banana ouro. Vou colocar um pouco do suco de mexerica. Aqui na mexerica você colocou água só? Não, só a mexerica. A mexerica é a pocã, é a tangerina? É a que tiver, né? A manga, um pedaço de manga. A semente de chia. E a couve. E aí tem quanto mais ou menos de couve? 2 folhas de couve. Tá bom. 2 folhas inteiras picadas. Olha, ficou bem Brasil, hein? Não é? Esse suco, ó, antes de bater, bem Brasil. Podemos? Super especial para hoje. Vai, pode ir. Ele deve ficar bem gostoso também, porque a manga é docinha, a mexerica também. Exatamente. E não precisa adicionar nada, né? Nenhum tipo de adoçante. Vou colocar aqui pra você. Posso ver se não precisa? Pode ver se não precisa. Você quer colocar mais alguma coisa? Não. Não? É meu? É seu. Então vamos ver. Aí você pode bater ele, a quantidade que você bater vai de acordo com o seu paladar, sua textura. Fica uma delícia. Não é bem gostoso? E tem água de coco também, que já ajuda no... Aí eu esqueci o gelo, que a gente podia ter colocado uma pedrinha de gelo, porque aqui tá tudo em temperatura ambiente. Mas tá tão gostoso. Pois é, ele é bem saboroso. Delícia. E aí você pode incrementar, por exemplo, eu não fiz a farinha, eu posso colocar semente de linhaça, eu posso colocar semente de abóbora, eu posso colocar semente de girassol. Tudo junto ou uma ou outra? Pode colocar junto ou pode colocar separado. A forma não importa, assim, importa você consumir. O que precisa consumir? Então você pode consumir através da farinha, você pode consumir através do suco, você pode consumir, por exemplo, na sua salada, né? As sementes principalmente, as farinhas você pode consumir, né? Em preparações que não as convencionais. Fica aí as dicas, gente. É sempre bom ter a Juliana aqui com a gente, porque abre assim os nossos horizontes e vai dando vontade, né, de experimentar em casa. Então, muito obrigada, viu? Sua presença é sempre muito agradável. Volte sempre ao nosso programa. Eu que agradeço sempre o convite. Nós vamos agora acompanhar, você vai ver junto comigo. Okay. É um casal que tem algo muito interessante para nos partilhar, porque os planos de Deus, eles são irrevogáveis. As promessas de Deus são irrevogáveis. Deus tem o melhor para nós e sabe o que é o melhor para nós e o seu querer. Então vamos acompanhar a história do Paulo Cripa e também da Ana Calado, desse casal aí que Deus fez na vida deles. Vamos ver juntos. Nós somos missionários da Canção Nova, somos uma família consagrada na Canção Nova e viemos aqui falar algo muito especial para você, né? Viemos falar sobre a nossa família, a abertura que temos, a vida, né? Nós somos pais de 5 filhos, estamos esperando o nosso 5º filho, é uma menina, e desde que nós casamos,
nós já tivemos esse desejo de gerarmos muitos filhos para Deus. Então, para a gente é um motivo de orgulho, um motivo de muita alegria poder testemunhar que a vida compensa, que os filhos compensam e que a casa fica com muito mais alegria quando está cheia de filhos. Claro, né? Desde que nós éramos noivos, nós já tínhamos planos de termos bastante filhos. Estávamos ainda em lua de mel e Deus nos deu uma palavra no Salmo 127, que dizia assim, que os filhos eram herança do Senhor, que era em vão o pedreiro trabalhasse, o construtor, Deus, não edificasse a casa. E aí, o Salmo todo, e nós ficamos super felizes, né? Porque já em lua de mel já queríamos ter filhos. Mas Deus não estava nos planos de Deus. Então, com 9 meses depois, nós engravidamos. Engraçado, 9 meses, né? E quando chegou, eu tive um sangramento e perdi. Foi meu primeiro bebê. Nós perdemos com 7 semanas, porque foi uma gravidez ectópica. Então, nós tivemos que fazer uma cirurgia. Aí perguntamos ao médico, né? Mas doutor, e agora não vai ser muito mais difícil, né, engravidar? E ele nos deu uma palavra. A natureza dá seu jeito. Mas com 15 dias após a cirurgia, a retirada das trompas, nós engravidamos do nosso segundo filho. E nasceu e tudo. E aí foi uma sucessão de fatos que foi acontecendo, né? Nós ficamos super felizes porque Deus realmente cumpriu. Mas voltamos no nosso salmo, no salmo que Deus nos deu no retiro, e a gente percebeu que de fato não era um trabalho humano, não eram as nossas forças, eram as forças de Deus, era o querer de Deus. Filhos eram a herança que Deus tinha nos dado, né? Então ficamos super felizes. Depois veio o segundo filho, nós planejamos o segundo filho, foi também super legal, né? Depois a médica pediu pra gente espaçar um pouco por conta do meu útero, que estava bastante fino, porém nós engravidamos novamente, né? Da nossa terceira filha, foi uma menina, e foi uma gravidez bem difícil, bem tensa. Fiquei de repouso, fui internada por conta do útero, né? Por causa de um risco de rompimento uterino, mas mesmo assim nos abrimos a vida mais uma vez, né? E muito felizes tivemos a nossa terceira filha, mesmo a médica nos impossibilitando, né, amor, de ter o quarto filho. Dizendo que íamos ter bastante complicações, né? Mas mesmo assim a gente continuou com o coração aberto à vida e estamos extremamente felizes por sermos um testemunho real e vivo de que a vida vem de Deus. E é importante que o nosso coração esteja sempre aberto para escutar e fazer a vontade de Deus. Isso aí. Valeu, gente. Espero ter ajudado. Abraço. Deus abençoe. Escutar e ouvir a vontade de Deus. Olha só, é interessante que no começo, quando a gente vai percebendo, às vezes gera até um susto para o casal, só que a alegria na casa vai tomando conta de tal maneira, né, que os filhos realmente são bênçãos de Deus. Ju, só para a gente concluir, a gente não falou do suco com relação ao peneirar o suco ou não. Vale a pena? Pode peneirar? O ideal? Ideal não. Não peneirar. Ideal não coar o suco para poder aproveitar toda a fibra que tem ali. Se a pessoa não gostar, né, da textura do suco, eu sugiro que coloque um pouco mais de líquido, bata mais um pouco, mas utilize. E vai se acostumando também. Vai. E na medida que for consumindo, vai. Obrigada, Ju. Eu que Deus abençoe. Sempre. E aqui já para perguntar para vocês dessa realidade de entrega a Deus, das promessas de Deus. A gente tentou falar um pouquinho aí do método de ovulação Billings, mas é um tema bem extenso, né? Nosso tempo passa corrido. Mas o que vocês deixariam assim para quem está em casa nos acompanhando e que tem esse desejo de se conhecer, esse desejo de fazer a vontade de Deus? Que procure, né? No site do Semplafam,
se tiver um instrutor na cidade. Se não tiver um instrutor na cidade, alguns instrutores fazem online também, via Skype, essa orientação. Que então, é bem presencial, né? Assim, termina dando para conversar bem. Mas para tudo tem um jeito, né? Sim. Então, quem quiser fazer, nós estamos aí para poder orientar e fazer esse trabalho, esse acompanhamento com a pessoa, com o casal. Então, qual é o site? Só www.semplafam.com.br. Ok. Diácono? A busca sempre na vida pelo conhecimento da vontade de Deus, né? A gente assim, não cai uma folha, não cai um cabelo sem que não seja a vontade de Deus, né? Então, eu acho que a abertura à vida, a abertura a Deus, a abertura ao amor, a gente vai seguindo a oração, buscando saber a vontade de Deus, a gente vai, de certa forma, se entregando àquilo que Deus quer, né? O exemplo desse casal bonito aí, que como testemunhou para a gente, e de tantos outros que a gente percebe no caminho da vida, na caminhada, na missão. Eu conheci um casal, uma senhora em Januária, 25 filhos. Meu Deus, olha que família linda, essa filhos. Daí é abençoada mesmo. Aí me mesmo. chamaram para rezar para ela, eu falei, não, a senhora que vai rezar para mim, porque 25 filhos não é para qualquer um não, né? Ela estava com 75 anos de idade. Só. Né? 25 filhos, então assim, tudo está na mão de Deus. Né? Ontem eu fiz uma experiência bem rapidinho, fui numa loja e a moça falou assim, você está grávida? Que legal, eu também tive meu filho assim bem pertinho do outro, foi um susto para mim a segunda gestação, mas hoje um está com 8, outro está com 7 e é uma bênção, ele é uma bênção na nossa vida, então a gente perceber isso também. Espero que tenha ajudado você um pouquinho. Você pode acompanhar no Canção Nova Play depois esse programa, rever, buscar aí o site do Semplafam. E eu gostaria de pedir bem rapidinho a bênção para quem nos acompanha, que tem medo também dessa abertura, que o Senhor possa abençoar. Que a nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Que Deus abençoe pela intercessão de Nossa Senhora do Bom Parto, todas as mulheres, todos os casais que querem engravidar, que querem ter filhos, e que essa bênção atinja todos aqueles que estão nos ouvindo, que vão participar através das redes sociais. Desça sobre cada um de vós a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Deus abençoe. Até sexta-feira, se Deus quiser. Obrigada, Diácono. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.